irmãs, tendo terminado o tempo da Páscoa com a solenidade de Pentecostes, a Igreja nos faz celebrar o mistério da Santíssima Trindade. Por quê? Ora, nós lemos na oração coleta, na primeira oração da missa de hoje: ó Pai, enviando ao mundo a vossa palavra da verdade e o vosso Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Ou seja, ao longo de todo o Velho Testamento, ficou assentada a nossa fé na unidade de Deus. Essa é a profissão de fé de Israel. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, Ele é um só. E isso, no contexto do Velho Testamento, era realmente muito, porque os povos viviam mergulhados nas trevas da idolatria. Os povos tinham muitos deuses. Adoravam animais, pedras, plantas, as forças da natureza. E, lamentavelmente, há muitos ainda que estão presos na cegueira da idolatria. Ora, Israel viveu no meio de toda essa tentação. E o próprio povo de Israel foi purificado muito duramente. Somente depois do exílio da Babilônia, quando o povo volta para a sua terra, uma parte só dele, só a tribo de Judá regressa para Jerusalém, é que eles largam de uma vez a idolatria e abraçam a fé no único Deus de uma maneira decidida e sem nenhum tipo de claudicação. Depois do exílio de Babilônia, o povo não voltou mais à idolatria, o povo de Israel. Vejam que coisa tremenda, porque houve o período dos patriarcas, depois houve o período dos reis, depois houve o período dos profetas, e apenas quando o povo vai para a Babilônia e retorna daquela experiência traumática, é que a idolatria é realmente retirada do seu coração. A partir daí, Israel já adere ao Deus único sem nenhum tipo de dúvida, e mais, a fé num Deus único começa a ser espalhada por toda a face da terra. Mais e mais nações passam a crer na unidade de um só Deus sobre toda a criação. Mas, na plenitude dos tempos, acontece algo extraordinário. O próprio Deus se faz homem. E isso é extremamente grandioso. Dizê-lo é quase não dizê-lo, de tão empequenecedor que é. Por quê? Quando ele se encarna, ele nos revela a intimidade divina. Como é a vida de Deus por dentro. Ou seja, ele nos revela em primeiro lugar que ele é o Filho. Se ele é o Filho, é porque ele tem um pai. Se ele é o Filho, é porque ele é gerado. E porque o pai é
ingênito, para dizer com palavras teológicas, não gerado. E ele sim é gerado eternamente. Ele é o Filho. Ele é a segunda pessoa em Deus. E ele e o Pai, terminada a missão terrena do Filho, nos enviam a terceira pessoa, o Espírito Santo, que é revelado como o Espírito do Pai e do Filho. Ora, a fé na Trindade aparece, portanto, nas páginas da Escritura. De maneira implícita, algumas vezes de maneira explícita, mas faz parte da revelação do Novo Testamento, porque é a revelação da intimidade de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: antes do Novo Testamento, nós só conhecíamos o Deus Uno. No Novo Testamento, é como se nós abríssemos a intimidade de Deus. É como se Deus, mais ou menos como nós fazemos, por exemplo, mal comparando com uma romã. Ela é una por fora. Então você abre e você enxerga o seu interior. Você percebe que por dentro ela é, por assim dizer, composta em partes. É assim que Deus faz entre o Antigo e o Novo Testamento. Com a encarnação do Verbo, Deus escancara a sua intimidade. E ele diz: eu sou aquele que é, que era e que vem. Eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou ingênito, unigênito e procedente. Aquele que vem, procede, que é inspirado de ambos. Isso para nós é algo maravilhoso, especialmente se nós entendemos que Deus não se apresenta a nós apenas de maneira distante. Ou seja, como se Ele nos apresentasse o seu ser através de um monitor, uma tela em que nós víssemos como Ele é. Ou como se Ele nos apresentasse o seu ser através de uma informação. Mais ou menos assim: antes vocês não sabiam e agora vocês sabem. Antes vocês ignoravam e agora vocês conhecem. Não se trata apenas de uma informação. O que aconteceu no Novo Testamento foi realmente algo grandioso. Por quê? Quando a segunda pessoa da Trindade se fez homem, Ele assumiu efetivamente a nossa natureza humana. Ou seja, Jesus Cristo é homem e Deus. Ele é homem, mas ao mesmo tempo Ele é a segunda pessoa da Trindade. Como segunda pessoa da Trindade, Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Como homem, no seu corpo e na sua alma humanas, desde o instante da sua concepção, Ele foi unido de maneira indissolúvel à segunda pessoa da Trindade. Significa que Ele é o Filho. Queridos irmãos, por isso para nós Jesus é tudo. Quando São Paulo diz aos Tessalonicenses que Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele está nos mostrando que a sua humanidade santíssima é a nossa ponte. É aquilo que estabelece a nossa conexão com Deus. A sua humanidade santíssima, para nós, é aquilo que nos conecta
a Deus em sua intimidade. Ou seja, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, que nós temos acesso direto à intimidade da Trindade. Ele nos atira para dentro da vida da Trindade. Ele nos projeta para dentro da vida da Trindade. Isso significa que nós não contemplamos a Trindade como quem contempla um oceano do lado de fora. Nós contemplamos a Trindade por dentro do Filho. Porque nós fomos incorporados em Cristo. Quando São Paulo diz que Ele enviou ao nosso coração, Ele, o Pai, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. Ele está nos mostrando que a nossa união com a humanidade santíssima de Jesus é o que nos proporciona estarmos por dentro dele, conectados no interior da vida da própria Trindade. Ou seja, por nossa união com Jesus Cristo, o Pai nos olha e nos reconhece como seus filhos no Filho, no Espírito Santo. Isso é grandioso, porque isso significa que a nossa vida cristã se dá, por assim dizer, entre a humanidade santíssima de Cristo e as três pessoas da Trindade. Toda a nossa vida se dá na humanidade santíssima de Cristo entre as pessoas da Trindade. Quando nós percebemos isso, então nós entendemos a seriedade disso que nós chamamos a vida da graça. A graça não é apenas um favor exterior que Deus nos concede. A graça é uma participação criada na sua própria vida incriada. Ou seja, a graça é a outorga que Deus nos dá da vida dele dentro da nossa vida. São Pedro diz, na segunda epístola, capítulo 1, logo no versículo 4, que nós fomos tornados consortes divinae naturae, participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. E ele chega a dizer que nós nos tornamos domestici Dei, familiares de Deus. Ora, quando ele nos diz isso, ele está supondo que nós fomos incorporados em Cristo. Por isso que, quando Jesus diz, no capítulo 15 de São João, eu sou a videira e vós os ramos. Quando São Paulo diz aos Coríntios, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Quando ele diz também aos Coríntios que nós somos membros do corpo de Cristo. Quando ele diz aos Tessalonicenses que ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele está nos mostrando que nós, pelo batismo, fomos absorvidos na humanidade santíssima de Nosso Senhor e temos que crescer nessa absorção pela fé, dia após dia após dia, a todo momento, a todo tempo, temos que crescer, temos que ser incorporados mais e mais em Cristo, temos que ser tomados mais e mais em Cristo, e quanto mais nós estivermos unidos a Cristo, mais nós estamos sendo projetados para dentro da vida da Trindade, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós podemos contemplar as relações das três pessoas divinas intimamente. Podemos contemplar e nos entreter com o Pai gerando eternamente o Filho, sendo gerado eternamente pelo Pai, ambos expirando o Espírito, sendo expirado por ambos eternamente. Podemos, como que nesta grande, os teólogos chamam de interpenetração, até uma palavra teológica para isso, chama circumintessio.
a interpenetração das pessoas divinas que como que circulam uma se derramando na outra, nós podemos participar dessa comunhão maravilhosa da Trindade na intimidade da Trindade mesma, por causa da nossa união com Jesus Cristo. Por isso, nós podemos considerar essa como que dupla extremidade de uma maneira também dupla. Eu posso olhar a humanidade santíssima de Cristo e, por causa da humanidade santíssima de Cristo, eu posso me unir a Ele e focar muito na união com Ele. É o que nós fazemos durante, por exemplo, o Natal, considerando o mistério da encarnação, é o que nós fazemos durante a paixão, considerando o mistério da sua morte, é o que nós fazemos na Páscoa, na Ascensão. Nós olhamos para Jesus, para a humanidade santíssima de Cristo, e é lindo saber que a nossa união com Cristo se dá pela fé e pelos sacramentos, especialissimamente pela Eucaristia. E é por isso que nos próximos dias nós vamos olhar para o mistério da Eucaristia, para a festa do Corpus Christi, vamos olhar para a união nossa com Cristo pela Eucaristia, que é isso, é a absorção nele, é sermos projetados por Ele, para o interior da Trindade, mediante esse sacramento maravilhoso, que é Ele mesmo, nos puxando para dentro da vida de Deus. Podemos considerar o seu amor, e aí nós temos a festa do Sagrado Coração de Jesus, em que nós olhamos para o coração de Cristo e podemos considerar as chagas de Cristo, e podemos considerar Cristo sobre infinitos aspectos. A alma de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, as chagas de Cristo, o coração de Cristo. Ele para nós é o mediador, Ele é tudo. Podemos olhar para Ele. Mas a partir dele nós podemos olhar, a partir da sua santíssima humanidade, nós podemos olhar a Trindade de dentro e adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e considerar a paternidade de Deus, e considerar o Espírito filial com o qual nós fomos batizados, em que nós somos mergulhados, que vive em nós. Podemos considerar a graça de sermos membros dessa união divina que nos faz poder ser também nós espirituais, pneumáticos, possuídos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós podemos correr da humanidade santíssima de Cristo para a Trindade, ou da Trindade para a humanidade santíssima de Cristo. Esse é o nosso paraíso. Esse é o nosso paraíso, é aí que nós circulamos, entre o altar e o Santo dos Santos, entre o altar da Santíssima Humanidade de Cristo e o Santo dos Santos, que é a glória da própria Trindade. Nós podemos viver, e nós devemos viver exatamente assim. Aliás, isso é o que fazemos em cada terço, quando ao longo de cada mistério nós consideramos um aspecto da humanidade santíssima de Cristo e desembocamos no glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como que nós, percorrendo a vida de Cristo, desembocamos na Trindade e podemos adorar a Trindade e podemos nos entreter e nos absorver naquela comunhão maravilhosa das pessoas da Trindade. Que coisa maravilhosa é podermos contemplar o mistério da Santíssima Trindade desde dentro, a partir da nossa união com a humanidade santíssima de Cristo. Isto é a fé católica. Por isso que nós amamos os sacramentos, por isso que nós amamos a oração. E é disso que São Paulo está falando na segunda leitura. Ele diz: irmãos, justificados pela fé, quer dizer, a fé em Jesus Cristo remove o pecado de nós. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, com a Trindade, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo, pela sua humanidade santíssima. Por Ele tivemos acesso, pela fé,
a esta graça, que é a vida de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E São Paulo chega a ser ousado, ele diz, e não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera essa virtude tão maravilhosa que é a hipomoné, gera amor à cruz, gera em nós perseverança, produz em nós paciência. E isso gera em nós a virtude provada, e a virtude provada desabrocha na esperança. Ou seja, o que ele está dizendo é que quando nós estamos fundamentados nessa relação de Cristo para a Trindade, de Cristo para a Trindade, de Cristo para a Trindade, isso vira o tema da nossa existência. A tribulação não é nem percebida direito. Um homem que é impactado pela graça, ele até se esquece que está sendo provado. Ele vive aquilo tudo como um atleta que, naquele momento em que chega ao pódio, é possuído por um sentimento de êxtase, de alheamento. Nós ficamos completamente arrebatados na consideração do nosso Deus unitrino. E a esperança não decepciona. Por que a esperança não decepciona? Porque o amor de Deus Trindade, já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isto é uma realidade em nós, ou seja, o céu que nós esperamos já nos habita pela Trindade. Naquele momento em que você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, você foi mergulhado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você já passou a ser consagrado à Trindade Santíssima. Você já pertence ao céu. O céu já te habita. Deus é a essência do céu. Nós somos consagrados a Ele. Nós somos templo dEle. Nós também moramos nele. Ele é o nosso tema. A única coisa que nós temos que fazer é crescer nesse amor, nessa intensidade, subirmos pela fé a uma contemplação mais e mais e mais alta da Trindade Santíssima através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, se esse for o tema da nossa existência, e se nós passarmos a nossa vida entretidos entre a humanidade de Cristo e a Trindade, nada poderá nos abalar, porque nós estaremos absorvidos na estável eternidade de Deus, no qual não há sombra de variação, como diz São Tiago. A fé na Trindade, para nós, é a nossa maior graça. Nós podemos dizer que, pela fé na Trindade, nós conhecemos Deus como é na sua intimidade, não apenas por fora. Nós conhecemos a Deus como Ele é por dentro, desde dentro, por Jesus Cristo. Que nós possamos, assim, crescer no amor de nosso Senhor e na união com Jesus Cristo, vivermos dia após dia respirando cada vez mais a comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo.